A pessoa diz: como perdoar? Meus tios, não por parte de pai, não foram ao enterro da minha mãe. É uma construção que fica assim meio confusa, mas o que ele está dizendo é que a mãe dele morreu e os parentes dela não apareceram no funeral, os tios. E ele ficou também comparando com o fato de que os tios dele, por parte do viúvo, do pai dele, apareceram, mas os irmãos da mãe não apareceram. Aí ele diz: como é que eu vou perdoar esse pessoal? Mas assim mesmo mandaram uma oferta, que eu imagino que seja financeira, generosa. Para ele usar a palavra generosa, é porque os irmãos dela que faleceu não foram ao funeral, mas mandaram como expressão de carinho uma soma importante de dinheiro, que a gente não sabe também a razão pela qual eles não foram. Se o pai dele, o marido dela, o finado esposo dela, tinha algum problema grave com os irmãos dela, brigaram, se desentenderam, e houve um contexto de desavenças. Ele não explica nada disso, ou ela, não explicam nada disso. Mas o fato é que alguma coisa aconteceu. Ou estavam viajando e moram fora, viram que não conseguiriam chegar, ou porque tenham passado muitos anos separados por alguma razão. Sabe Deus qual possa ser, porque ele diz que esses parentes da mãe, que não foram ao funeral, mas mandaram uma grande oferta de ajuda para a família, são cristãos. E ele fica zangado, dizendo: como é que eu vou perdoar? Ainda mais sabendo que eles são cristãos. Eles são religiosos. Eles são evangélicos, eventualmente sem evangelho. Eu digo eventualmente, porque eu não sou juiz nem partidor entre nenhum de vocês. Provavelmente houvesse areia nessa engrenagem, que dificultou alguma coisa. Ou foram circunstâncias, ou foram relações não tratadas. A gente não sabe nem o quanto que o pai dele, hoje finado, marido da mãe dele que faleceu, teve de dificuldade ou de entreveros com a família dela, ou se para casar ela rompeu com todo mundo, ou se ela se casou com um cara difícil à beça, que não queria papo com ninguém a vida inteira. Tudo pode ter acontecido. Chegou esse dia em que eles que tinham eventualmente passado mais tempo longe dela do que com ela, disseram: a gente a ama, mas vai ser uma hipocrisia da nossa parte ir até lá. Depois de tanta confusão, sem solução, vamos mandar um dinheirão para os filhos, para as crianças, para os rebentos dela, tocarem a vida, para melhorar alguma coisa, ou para pagar o funeral e sobrar. E aí você toma isso para você e acusando os outros de serem cristãos. Olhe primeiro para você mesmo, que diz que é cristão, e transforma isso num problema sem solução. Isso era concernentemente a sua mãe. Você já está aqui na iminência de transformar isso numa maldição hereditária, ou seja, de herdar esse ódio, essa desavença, ou até de aumentar, amplificar, exacerbar esse espírito de divisão, de alargamento de fossos, de separação, de soerguimento de muralhas, de dificuldade e separação entre os grupos familiares e se acusando de serem cristãos. Nenhum de vocês está agindo como cristão. Se fosse minha irmã, ela podia ter tido capiroto como marido. Era minha irmã, eu teria ido lá. O capiroto que se ausentasse durante a minha presença. O capiroto do marido dela, se o teu pai for uma pessoa difícil assim. Ou tenha sido qual tenha sido a questão, até com ela. Pode ser que ela tenha sido difícil a beça na relação com eles. Então, se fosse eu, não importando quem fosse, nem como tivesse me tratado, eu iria. Por vínculo de familiaridade consanguínea, de história, eu iria. Mas nem todo mundo é assim. Agora, se você percebeu isso, cabe a você perdoar, meu filho. Perdão nunca é condicionado ao que os outros fazem para merecê-lo, senão não é perdão.
é acerto de contas. Perdão é graça. Perdão é um favor imerecido. O outro não se enxerga, nunca me pediu perdão, nem me pedirá. Quem sabe olhe para mim dizendo que eu sou isso, aquilo outro. Não importa o que eu faça, eles vão sempre me julgar a partir do pressuposto de preconceito, de prejuízos estabelecidos na cabeça deles, de antipatias que eles desenvolveram contra mim. Eu não tenho nenhuma responsabilidade a esse respeito. Eu cuido de mim e sou livre para ir aonde eu quiser. Não importa o que pensem. Se o Bolsonaro, que é um cara com quem eu não tenho nada, eu não compartilho nada com ele, não tenho identificação nenhuma, abomino quase todas as posições dele, mas se chegar aqui a senadora Damares, que apesar de ser de um outro lado e campo de observação e de visão da vida, talvez bem diferente da minha, com certeza, mas eu sei que ela me ama muito, gosta muito de mim, tem muito carinho por mim. Ela atravessou todas as dificuldades de que eu penso de um modo diferente do dela. Eu não estou falando politicamente falando, não. Eu estou falando de pautas do evangelho que eu defendo. E que são prioridades para mim. Algumas ela também defende. Mas se ela vier aqui e disser, olha, o Bolsonaro morreu na prisão. E inacreditavelmente tudo que é pastor que vivia do lado dele está longe. O senhor iria lá dizer uma palavra no sepultamento dele? Eu iria. Não para exaltar o Bolsonaro, mas para falar de Jesus, de consolação, de graça, de amor, que é para o que eu vim ao mundo. Eu não estou aqui para levantar bandeira política de nenhum partido, de nenhum grupo. Mas eu iria, não tem nada, até, olha, eu tenho dito para choque de alguns de vocês, que até o diabo eu já perdoei. Eu não carrego nada, como Jesus disse. Aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. É porque não havia no coração de Jesus nem ódio pelo Satanás, pelo diabo, pelo traidor, muito menos por aquele cujo coração lhe tinha insuflado, que era o coração de Judas. Para que eu possa dizer, aí vem o príncipe deste mundo, o diabo, ele nada tem em mim, ele não pode ter nem raiz de amargura em mim, não pode ter me causado ódio dele em nenhuma perspectiva. E é por isso que eu vivo tão em paz, porque não tem ninguém com o poder de me fazer ficar ressentido nem amargurado. Eu enxergo quase todo mundo. Conheço os ardis deles, as manhas, as hipocrisias. Eles se fingem de camuflados, mas eu saco, meu Deus. Que culpa eu tenho se eu nasci enxergando mais do que vocês conseguem enxergar? Eu vejo você. E você está perdoado. E eu iria te sepultar, te abençoar, te socorrer numa cadeia, numa prisão, e você faça o mesmo, porque esse é o ensino de Jesus. Eu só sou como sou e tento praticar o que eu pratico e viver o que eu vivo, porque eu aprendi com Jesus. E você deveria ser do mesmo modo, perdoar seus tios, perdoar sua mãe, perdoar seu pai, se perdoar e começar a vida nova. Do contrário, meu filho, você está se amarrando num lugar de muito sofrimento e você vai ser um perpetuador das desavenças, das amarguras, das desgraças. Eu, quando falo aqui com ênfase e denuncio a bagaça evangélica, é porque 99,9% das práticas caem aí. Eu conheço alguns milhares de pastores que, num universo de milhões de crentes, alguns milhares de pastores de igrejinhas de 50, 70 e 100 membros não formam nem 0,5% desse grupo todo, que são uma exceção bem-aventurada, mas que não dão para caracterizar e nem justificar os 99,9% de maldade praticada em nome de Jesus sob a insígnia evangélica. Não seja você mais um desses multiplicadores do ódio, nessa comunidade que fala de amor de Cristo como sedução e pratica o ódio diabólico como cotidiano. Não entre nessa. E eu paro por aqui e volto com vocês todos amanhã. Agora,